Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. E eu tenho o prazer de receber aqui nesta tarde, nessa manhã, tarde ou noite, depende da hora que você assistir esse programa, a minha querida amiga, jornalista e também agora escritora, Daniele Risse. Seja muito bem-vinda ao Câmara Convida. Muito obrigada, Eric, pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. E é um prazer imenso estar aqui falando com o seu público. Eu fiz questão de chamar primeiro minha amiga, porque nós temos uma amizade de mais de 2 décadas dentro do jornalismo. A Dani sempre foi uma jornalista muito respeitada na cidade, tem aí pelo menos 25 anos já na atividade, né, Dani? É, por aí mesmo. Então a gente sempre se encontrou em pautas, ela trabalhando em jornais, eu também, então sempre tivemos uma grande amizade, né, inclusive na noite. Inclusive fora né, inclusive de bastidores. De bastidores. Né? E estamos aqui para falar dessa antologia, O Que Te Faz Feliz, lançado pela Páginas Editora, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Que Te Faz Feliz é uma antologia com 27 textos, falando sobre essa pergunta título, que a Dani respondeu com um texto que traz diversas referências aí, tanto a questão da maternidade, quanto a inspiração, né, para a questão da felicidade em si. Fala do seu texto e como que ele surgiu e como que chegou até aqui. O Eric, esse texto ele tem o título Felicidade sob Nova Direção. Eu trago um momento em que minha filha, na verdade, que hoje está com 29 anos, então quando ela fez 18, ela estava tirando a carta a CNH, né, a carteira de habilitação. E foi um momento de drama para a mãe, que até então tinha ali a filha meio embaixo das asas e agora ia soltar para o mundo. E muitos pais passam por isso, né? Então a gente resolveu trazer esse tema de uma forma divertida, né, e leve, para contar um pouco dessa história. É uma crônica, né, e felicidade sob nova direção. E a maternidade tem dessas coisas, né? Isso que eu ia falar, a preocupação, a alegria. Como que é esse momento de você, né? Porque assim, você usa aí o marco de tirar a carteira de habilitação, que é quando literalmente, né, o filho, a filha, ele cria rodas motorizadas, né? Porque normalmente as crianças já têm a roda, já nascem com rodinhas, da bicicleta, do skate, enfim. Mas aí no caso é motorizada. Como que é esse momento? Como que foi para você? E o que você tenta expressar isso no seu texto? Foi um momento, primeiro, de desespero, porque ela chegou gritando, me assustando de tanta felicidade que ela estava sentindo naquele momento, né? E logo em seguida, essa preocupação momentânea e também a alegria de acolher o filho e numa das conquistas da vida. E aos 18 anos, a gente que, né, passou por isso sabe, dirigir é uma felicidade mesmo, né? É tão bom, você toma parte dessa independência, parece que ganha asas. Você derruba fronteiras, né? Derruba fronteiras. Agora eu vou viajar, vou ter meu carro, nem sempre é nessa ordem, né? Nem sempre acontece o carro chegar aos 18, né? Às vezes tem uma batalha um pouco maior, mas a conquista desse documento já é um passo, né, de independência aos 18 ou a idade que for. Eu tirei minha carta aos 24, que foi quando eu pude, né, fazer isso. Mas ela aos 18 já se virou para isso. E deixou a mãe aflita. Deixou. Então daí troquei a mamadeira, eu até digo isso na crônica, troquei as noites em claro entre mamadeiras e fraldas pelas noites em claro, esperando buzinar ali na porta, né, para abrir o portão.
E como que você chegou até a Páginas Editora e esse livro foi publicado, foi editado? Como foi a construção dele? Lembrando que tem 27 textos, né? 27 autores, né? 27 autores de todo o Brasil, inclusive autores experientes, muito mais do que eu, em publicações literárias, né? Eu escrevo como jornalista há muitos anos e até antes disso, sempre gostei da escrita, mas como escritora de livros, essa é a minha primeira publicação. Então, fui convidada por uma amiga poetisa, escritora aqui de Piracicaba, Alexandra Jacobi, e a Alexandra me convidou a participar da antologia. Eu não sabia muito bem o processo, mas a Páginas Editora me acolheu muito bem, me deixou muito à vontade e confiante, porque mesmo você escrevendo, existe uma certa insegurança de publicar, embora por quase 25 anos eu tenha feito isso em jornais, né, e revistas, mas publicar um livro é um sabor diferente. E aí a Páginas me convidou através da Alexandra e fomos nos juntando, chegando outras pessoas. E quando eles vieram com a proposta do título, né, do tema do livro, eu achei extremamente importante, ainda mais nesse momento que a gente enfrentou essa pandemia, ainda vem enfrentando outras questões aí, né, da vida em comum, né? O ser humano tem sempre os enfrentamentos, né? E falar sobre felicidade, né? Felicidade, todo mundo quer, todo mundo busca, mas muitas vezes não sabe onde encontrar. E existem tantas fórmulas, né? Para a gente encontrar felicidade. E aí a gente traz, esses 27 autores, trazem cada um a seu modo, a sua visão sobre felicidade a partir das suas próprias experiências. Que bacana, que legal. E você falou que é Mariana, sua filha, né? Mariana. E ela já está com 29 anos, mas esse texto refere-se ao período que ela fez 18, naquele momento de tirar a carta. O texto, ele é mais atual ou ele foi escrito naquela época e você chegou agora e deu uma reformulada nele? Como que funciona? Como que foi a produção desse texto? Na verdade, ele foi escrito naquela época. Eu tenho um blog, o Linha na Pipa, com outros textos, e aí ele foi escrito naquela época, mas para a publicação na antologia, ele foi reformulado, revisto, até porque, como pessoa, a gente evolui, né? E como pessoa e profissional, você vai evoluindo e alguns termos que eu usei na época já não serviam mais, já não me agradavam. Então, eu quis trazer, melhorar essa sensação de felicidade que eu queria transmitir. Então, daí ele foi reformulado um pouquinho. E a gente que trabalhou muito tempo em jornal e tendo que escrever textos diários, você sempre de forma muito primorosa, um texto sempre muito limpo, que você sempre teve. Eu sempre brincava na redação, se fosse para buscar o texto perfeito, a edição nunca sairia, né? Não, porque o texto nunca fica perfeito. Não tem Mas como que você analisa essa diferença, né, de um texto que ficou ali por uma década sendo germinado, né? Vamos dizer assim, até você pegar e regar ele novamente, desse texto, né, do deadline ali, do diário, né? Como que para você foi esses dois mundos, né? Encarar esses dois mundos? É muito interessante isso, porque no dia a dia, né, no jornalismo, a gente fala o hard news, né? No hard news é isso, você tem que ter um olhar mais aguçado para aquela notícia, para aquela situação e informar o seu público de forma que ele compreenda o que está sendo feito através do seu olhar, da sua escrita, no caso da imprensa escrita, né? E eu sempre dizia que para eu poder transmitir melhor a informação para o meu leitor, eu escrevia para minha mãe.
eu pensava, minha mãe tem que entender isso. Ela não estava lá, mas ela tem que compreender o que aconteceu. Então, mesmo com pouco tempo, aquela correria, eu dedicava o foco àquilo que eu estava fazendo para que ela compreendesse. E minha mãe, dona de casa, eu imaginava que outros homens, outras mulheres, outros leitores fossem compreender em diferentes níveis, mas de forma mais objetiva. Sim. Já para a produção literária, esse texto ficou aí sendo germinado, né, como você disse, por 10 anos. Eu trouxe um momento ali, né? Então, é também um olhar aguçado para o momento, no caso de uma crônica. Então, é necessário que você tenha um cuidado com as palavras um pouco maior, né? Um cuidado maior. Não é um texto que seja imediato, então você tem que ter esse cuidado para que ele seja também atemporal, que é o caso, né? Não é uma notícia que vai ser alterada no dia seguinte e tudo mais, não, é um fato permanente. Sim. Né? As palavras, eu acho que ela tem um alicerce maior, né? Tem um alicerce maior. Eu percebo isso muito, né, na literatura, de maneira geral, tem muito isso. Nas composições musicais, você vê que as palavras elas têm que ter um sentido mais amplo ali para poder ter uma longevidade maior, assim, né? Então, eu acho que é isso que a gente acaba buscando na literatura, né? E atingir o outro, afetar o outro de forma que ele tenha sensações ali com aquilo, né? Com o que ele está lendo, para que aquilo permaneça de uma maneira que seja emocional, que traga alguma... Eu acho que todo texto, toda escrita deve ter esse objetivo de transformar a leitura do leitor, né? Transformar o outro de alguma maneira. Sim, perfeito. Com certeza. E você disse que foi sua primeira incursão na literatura e já sendo premiada, né? Você foi escolhida como principal texto da antologia. Você viu? Né? E já premiada, chegando, como se diz por aí, né? Estou muito feliz, né? Já aproveitando o tema aí, estou muito feliz mesmo. A Páginas Editora, o conselho editorial da editora premiou o texto como o principal da antologia e também como um dos principais já publicados por eles, que tem aí 6 anos no mercado literário e também mais de 300 títulos publicados. Então, é uma crônica, mas é um texto que eles julgaram importante, divertido, fluido, leve e muito pertinente com o tema, né, da felicidade. Então, eles foram tocados por isso e resolveram me premiar e eu estou imensamente feliz. E a gente tem que falar dessa pergunta, né? O que te faz feliz? Eu acho que a gente se pergunta isso de diferentes formas a cada momento da vida, né? E aí, o seu texto é interessante, né? Porque você fala felicidade sob nova direção. E a gente tem essa expressão sob nova direção em algum estabelecimento que mudou de dono, né? Então, assim, como que você trabalha isso? A mãe perdeu o monopólio da felicidade da filha? A filha que agora está com a felicidade autônoma? Como que funciona essa relação aí da felicidade para você, né? O que te faz feliz de fato? Eu acho assim, no caso da crônica, na verdade, dirigir, quando você tem outro sentido, né? Tem o sentido de você tomar um rumo, um caminho. A ideia é essa, né? Não é apenas o dirigir o carro, a carteira, mas o novo rumo, né? Um novo caminho na independência. E isso é um momento de felicidade, né? Eu creio que a felicidade tenha duas questões, eu sempre estou falando sobre isso. A felicidade em si como um sentimento, uma sensação
que você tem no meio de tantos outros, né? A tristeza, a alegria, a felicidade, o conforto, né? A sensação de bem-estar, que são sentimentos que nos compõem como seres humanos. E a felicidade de momentos, né? E esses momentos felizes também nos transformam. Então, eu vejo como os momentos de felicidade também são importantes e eles podem ser cultivados. A gente vê, hoje em dia, tantas possibilidades, né? Tantas buscas pela felicidade, como existe até a pílula da felicidade, né? Mas, de repente, se a gente lançar esse olhar mais aguçado para o que a gente tem, para o que a gente é, porque a felicidade é o autoconhecimento, né? Você saber que você é uma pessoa de qualidade e ser realmente é uma pessoa que se relaciona bem com os outros, com o que está à sua volta, procura ser uma pessoa do bem, né? Para você mesmo. E eu não estou falando isso de forma romântica, é realmente o que eu acredito, né? Que ser do bem é você se sentir feliz, porque as coisas fluem, né? E é o que a gente busca na vida. Muitas vezes a gente tenta tirar a felicidade a fórceps, né? E de repente as coisas são mais naturais, né? E realmente a gente vive um momento. Eu li um livro recentemente que fala sobre sofrimento psíquico, né? E essa perspectiva, às vezes, que as pessoas têm de estar sozinha e ser sozinho, né? De não ter nada que as apoie, né? Tudo isso, quando você vai se fechando no mundo que é só seu, né? Você não tem as relações, você não, né? não cria esses laços, realmente a gente vai perdendo, né? A capacidade de ser feliz no sentido daquela coisa meio de propaganda, mas ser feliz é compartilhar, né? A coisa com os outros, né? Nós somos seres coletivos, né, Eric? Ninguém é feliz sozinho, é uma frase real, eu creio. É o tipo do clichê igual saúde em primeiro lugar, né? É o clichê que vale. Eu acho que a gente vai buscar também no outro. No caso da minha crônica, eu fui buscar na felicidade da minha filha um momento pontual de felicidade para mim. E o que o livro traz são momentos de felicidade sob a visão desses autores que você pode discordar. Você pode discordar que o sol entrando pela janela, né, essa coisa poética, seja uma questão de felicidade. Mas se de repente você lançar um olhar sobre isso, você fala, realmente é bonito, é bacana, me traz uma sensação boa. E aí é a felicidade, né? A gente busca, corre atrás, o que eu vou fazer para ser feliz, eu preciso do outro. De que maneira você precisa do outro, né? De que maneira, se você não se encontra, né? Como é que você vai... É aquela história, se você não se ama, como é que você vai amar o outro, né? Exato. Se você não se encontra, não se conhece, aí você também não tem como olhar o outro. E olhar o outro é inteligência emocional. Quando você se conhece e tem esse olhar empático sobre as questões que estão à sua volta. E você consegue ser positivo, resiliente, vamos em frente. Seguindo, né? E pode parecer fácil falando isso, sem passar fome, sem estar desempregada, claro. Né? Com várias situações. Mas mesmo em situações de adversidade, você tem como encontrar aquele samba bom para curtir, né? Bom rock and roll. Um rock and roll, né? Quem sabe? Não que eu goste muito. Não que você goste, não que eu goste também, né? Agora, só para a gente encerrar aqui, eu sei que você tem novos projetos aí dentro da literatura, né? O que você pode falar para nós sobre eles? Quais são esses projetos? Como que está a inspiração aí da escritora Daniele Risse? Olha, depois desse prêmio e mais do que isso, né? O acolhimento dos amigos como você, que me chamam para falar desse tema, dos amigos que adquirem o livro
que me dão um feedback, um retorno, dizendo que gostaram, o apoio dizendo, poxa, você deve escrever mais, gosto tanto dos seus textos. Então, isso vai nos motivando, né? Bom, eu tenho o blog Linha na Pipa, que já tem uns 15 anos e tem muitos textos muito bons lá. Eu digo que são muito bons porque eu tenho que reconhecer que é algo que eu faço há muito tempo, então eu venho tentando não é falsa modéstia. Não é falsa são bons, modéstia, é o que eu faço de melhor. Se você me mandar fazer uma comida aí, talvez não fique tão boa, mas é isso que eu faço. E aí, esse blog, ele vai virar uma trilogia, né? Alguns textos estão sendo reformulados, né? Foram germinados, estão germinando aí, e estão sendo reformulados, revisados, e em breve eles vão ser lançados em forma de uma trilogia, né? São 3 livros para que as pessoas... Pela Páginas também. Pela Páginas, a gente tem conversado, porque gostei muito do tratamento e da confiança que eu senti neles, porque tem muitas editoras, né? E a gente tem que sentir a confiança para poder publicar, porque afinal um texto literário é como um filho mesmo, né? Você tem uma paixão e você quer apaixonar o outro, né? Você quer que o outro se apaixone por aquilo. Então, existe todo um cuidado, existe uma insegurança natural, né? Estou dizendo aqui, eu faço bem isso, né? É um marketing aqui, viu? É um marketing, mas existe uma insegurança, claro, né? Claro. O outro vai ler, vai julgar, criticar, e as críticas são sempre positivas, mesmo quando a pessoa não gosta, porque aí faz você pensar e evoluir. Tenho outros livros escritos também, tenho um romance, que é mais para o futuro. Já é mais uma literatura de fundo mesmo, já de né? fundo, E é um romance muito bom, Eric, porque ele já vem sendo escrito há um bom tempo, e eu peguei para ler outro dia e gostei. E me apaixonei por ele. Então, eu creio que as pessoas vão sentir isso também. Legal. Porque se isso não acontecer comigo, eu não tenho como dividir com outros. Esperar que me deem o que eu não sinto. Claro, perfeito. Tenho livros infantis. Eu tenho uma série de escritos Olha aí, então, que agora... Estamos vendo nascer a escritora Daniele Risse. Abriu a caixinha. Que beleza, maravilha, Dani. Dani, infelizmente o nosso tempo já se esgotou aqui, mas eu queria agradecer imensamente a sua presença, falar para você que é um prazer enorme encontrar, seja de maneira mais formal, como um programa aqui de TV, seja aí pela rua, pelos bares da vida, né? Seja sempre muito bem-vindo e deixa aqui, ó, para o pessoal poder conhecer o seu trabalho, o blog, né? Enfim, fique à vontade para divulgar o seu trabalho. Sim, bom, o livro está à venda e quem quiser adquirir pode entrar em contato pelo 99735-8500 ou @Daniele Risse pelo Instagram. Eu fico muito grata pela oportunidade, mais uma vez, a toda a sua equipe. Eu agradeço a você, um grande amigo. Muito obrigada mesmo, Eric. Eu que Obrigada agradeço. a vocês que acompanharam a gente. Aqui, ó, O Que Te Faz Feliz, uma antologia da Páginas Editora, com o texto da Dani Risse, Daniele Risse, mas aqui a gente vai chamar de Dani Risse, porque estamos entre amigos. Muito obrigado mais uma vez, Dani, desejo sucesso para você. Obrigada. Que o seu coração aflita de mãe seja sempre muito bem, como fala, apaziguado. Apaziguado, acolhido. E amor, né? E feliz. Com certeza ele é. Valeu. E agradeço você que acompanha aqui o Câmara Convida, que foi mais um muito especial aqui, feito na TV Câmara, nos canais 11.3, em TV aberta, no canal 4 da Claronet, no canal 9 da Vivo Fibra, e também com retransmissão nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no nosso site câmarapriascaba.sp.gov.br. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima.